PMC News. Informação que gera valor. Sejam todos muito bem-vindos ao Close e uma ótima tarde a toda a audiência que acompanha essa atualização sobre a reunião de Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos e também, claro, esse pronunciamento, essa coletiva de imprensa com o presidente da instituição, Jerome Powell. Carlo Cauti trazia esses destaques, tudo que foi perguntado e respondido pelo presidente, também com uma tradução aqui à nossa programação. E eu separei alguns destaques dessas falas específicas de Jerome Powell para nós começarmos as nossas discussões sobre política monetária nos Estados Unidos, incluindo com alguns indicadores que podem aí nos trazer algumas preocupações para o curto prazo. A maioria dos integrantes, dos dirigentes de medida de política monetária lá nos Estados Unidos ainda acreditam no novo aumento de 25 pontos base. Vou trazer isso daqui a pouquinho. Mas nas falas do Powell, agora abrindo aspas sempre para o presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, ao avaliar a orientação adequada de política monetária, o comitê continuará a monitorar as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas, ou seja, os dados econômicos que são atualizados ou trimestralmente ou mensalmente, inclusive em alguns casos, como é o caso dos seguros-desemprego, semanalmente. O comitê estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê. Indicadores recentes seguem sugerindo que a atividade econômica teve uma expansão e tem se expandido a um ritmo sólido. Os ganhos de emprego se arrefeceram, na verdade, nos últimos meses, mas permanecem fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada na avaliação do Comitê de Política Monetária. Vemos que a política monetária atual é restritiva, mas o comitê está preparado para subir mais os juros se for necessário. A decisão de manter a taxa de juros hoje não significa que chegamos, nas palavras de Powell, na postura que almejamos na política monetária. Ainda queremos ver evidências consistentes de que atingimos um nível apropriado nos juros. A atividade econômica tem se mostrado mais forte do que todos esperávamos. O payroll mais recente foi positivo na avaliação do comitê e, nas palavras de Powell, eles querem ver se o quadro ele se estende, ele permanece para as próximas divulgações. Agora que estamos mais perto do objetivo, estamos nos movendo com cuidado, ressaltou Jerome Powell. Depois de ter certeza sobre o nível dos juros, questão será de quanto tempo deveremos mantê-los neste patamar. Para Powell, os preços de energia mais elevados é um fator significativo. Por isso, o comitê irá buscar olhar para além da volatilidade do curto prazo. Esses foram alguns dos principais destaques. Inclusive, eu gostaria de pedir à nossa produção que apresente um gráfico de pontos que mostra, claro, que a maioria dos participantes desse Comitê de Política Monetária, deste FONC, acreditam que os juros terminarão 2023 entre 5,50% e 5,75%, ou seja, 25 pontos base a mais do intervalo que hoje é praticado. Nós tivemos a segunda manutenção desde março de 2022. No entanto, os dirigentes, a maioria dos participantes deste Comitê de Política Monetária ainda acredita que serão necessários novos 25 pontos base. Nós trouxemos anteriormente as expectativas do mercado, medidas pelo CME Group. 99% apostava numa manutenção para esta reunião. Então, a manutenção dos juros não foi fator novo, não foi uma surpresa. Para as próximas duas reuniões, em novembro e dezembro, aí sim nós temos uma discussão um pouco pior, um pouco mais dividida e ainda sem uma grande certeza. Novos 25 pontos base tem ali um peso para boa parte do mercado nas próximas duas reuniões. Não que tenhamos dois aumentos consecutivos de 25 pontos base, mas que um aumento apenas possa acontecer em uma dessas reuniões. Como eu disse,
12 participantes apontam para o intervalo entre 5,50% e 5,75% e apenas 7 participantes, ou seja, a minoria do comitê, aponta para a manutenção desses 5,25% e 5,50% como um intervalo terminal dos juros praticados para os Estados Unidos. Nós tivemos um recuo tanto das bolsas nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas principalmente no Brasil. A Bolsa Brasileira, em especial o nosso principal índice acionário, o Ibovespa, chegou a atingir 1,45% de alta e agora recua e recua bem após essa fala de Jerome Powell. 0,89%, estamos distantes das máximas do dia de hoje, 118.890 pontos, 0,89%. Vou até utilizar aqui o nosso Profit Pro da Nelogica para trazer à tela o gráfico do dólar futuro, Dolfut, neste momento em alta. Permanecemos boa parte do dia com uma queda, mesmo que pequena, para a moeda norte-americana nos contratos futuros e agora essa relação se inverteu, 0,06% de alta. Não dá para dizer que é um grande ganho para a moeda dos Estados Unidos, no entanto, está longe do patamar que atingimos no dia de hoje, inclusive nas máximas dessa quarta-feira, encostando aqui nos R$ 4,88. Ativos que se destacam no Ibovespa neste momento. Nós ainda temos Petrobras em patamar positivo, mas um pouco mais fraca do que tínhamos antes do discurso de Powell. Isso aqui é cenário novo. Até a divulgação dessa decisão, o Ibovespa mantinha a sua força. Foi excepcionalmente aí esse discurso, essa fala do presidente do Federal Reserve que impactou de forma negativa o nosso Ibovespa. E lembrando, para além de juros nos Estados Unidos, também temos decisão de juros aqui no Brasil a partir das 6 horas da tarde. Não teremos bolsa, mas a BMC News está aqui cobrindo este grande evento. A partir das 6 horas traremos em primeira mão qual será a nova taxa praticada para os juros aqui no Brasil. Petrobras, 0,23% de alta, Vale que ganhava mais de 1%, agora também perdendo forças, agora 1%, 1,02%, e Suzano mantém a boa força de compra, 3,64%, praticamente inalterada depois de aumentar os preços negociados para celulose no mercado internacional. E agora eu gostaria de contar com a participação do Maurílio para nos dar um panorama dos mercados internacionais. As bolsas nos Estados Unidos estão no 0 a 0, meio a meio, tem gente perdendo valor. Uma ótima tarde a ti, seja muito bem-vindo ao BMC Close, Maurílio. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, agora acabou de ter uma virada aqui no índice Dow Jones. Ele era o único que operava aqui no verdinho e agora ele está caindo 0,07%. Já a S&P 500 continua em queda, um pouquinho mais acentuada, de 0,69%. E Nasdaq está com uma queda um pouco maior, de 1,13%. Tudo isso reflexo desse pronunciamento e desse dia de decisões importantes na economia americana, Gabriel. Lembrando, nós tínhamos uma postura até esperada dos índices norte-americanos ao longo de toda a manhã e o comecinho da tarde, praticamente todo mundo com o freio de mão puxado. Os principais índices, esses três que o Maurílio acabou de nos citar, estavam próximos da estabilidade. Apenas Nasdaq perdia um pouquinho mais, mas é naturalmente um índice um pouco mais volátil por ser composto de empresas do setor de tecnologia, empresas focadas em crescimento. O único que estava no negativo, depois deste pronunciamento de Jerome Powell, nós vimos a situação piorar e agora os três principais índices norte-americanos no vermelho. Isso também ajuda aqui ao nosso Ibovespa a perder um pouquinho de força neste mercado no dia de hoje. Nós temos o Ibovespa, como eu trouxe anteriormente, com 0,95% de alta, ainda está no positivo, ainda está descolado do mercado norte-americano, mas o mau humor do investidor gringo, do investidor internacional, pode estar pesando um pouquinho aqui para o nosso índice, que já chegou a encostar lá nos 119 mil pontos, até trazendo essa cotação máxima do Ibov que atingiu ao longo desta tarde, 119.615 pontos. Estamos agora no 118.916, abaixo, como eu disse, da máxima do dia e
justamente depois desse pronunciamento que nós vimos o Ibovespa perdendo forças. Juros futuros no Brasil. Nós tínhamos um dia majoritariamente negativo. Vamos à cotação da curva de juros aqui para o nosso mercado brasileiro. Lembrando, em dia de decisão de política monetária do Banco Central Brasileiro. Nós temos agora descontos para a curva de juros, descontos para os DIs. No entanto, esses descontos, eles encurtaram, eles se achataram. Nós tínhamos aqui os DIs negociados para 2027, 2028, 2026, próximos de 0,8%, 0,9% de descontos, agora 0,3%, 0,5%. Então, ainda perdem valor, ainda são descontados os juros futuros no Brasil, em especial na curva longa. No entanto, menos do que nós descontávamos há pouco tempo atrás, em especial antes desse pronunciamento de Jerome Powell. Foi um pronunciamento bem protocolar, nada de novo, de muito novo, vamos colocar dessa forma, foi apresentado. No entanto, a preocupação do mercado pode estar surgindo por conta deste voto, desta intenção de 12 dos dirigentes de política monetária de buscarem por um novo aumento de 25 pontos base. Essa era uma possibilidade um pouco remota que o mercado estava colocando nas contas antes dessa reunião. Pode virar uma moda, pode virar a principal aposta do mercado, talvez nas próximas semanas, em especial até a próxima reunião de política monetária. Vamos aqui trazer o CME Group. Nós temos essa ferramenta do CME chamada FedWatch, que mede as expectativas e as probabilidades da tomada de decisão de política monetária, o quanto o mercado está apostando ou não numa alta, numa manutenção ou numa queda dos juros. Nós temos para a reunião de 1º de novembro, lembrando também uma super quarta, vamos ter no dia 1º de novembro decisão nos Estados Unidos e aqui no Brasil, 70% de chances de probabilidade de uma nova manutenção e 29% de um novo aumento de 25 pontos base para 5,50% e 5,75% do interest rate, da taxa de juros, do intervalo dos juros nos Estados Unidos. Para 13 de dezembro, nós temos o mercado com a probabilidade de 56%, agora bem menor do que a reunião de novembro, pela manutenção, 37,7% pelo aumento de 25 pontos base e 5,9%, ou seja, até uma margem um pouco mais expressiva, de alta também de 50 pontos base e não de 25 pontos base. Então, eu gostaria de trazer aqui também essas expectativas olhando para o mercado financeiro brasileiro. Eu dava os ativos com a maior negociação, os principais ativos da nossa bolsa, mas vamos à variação diária. Nós temos destaques positivos, como é o caso aqui de Azul, 11,97% e Gol, 7,34%. Tivemos um relatório de Goldman Sachs apontando boas perspectivas para o setor de aéreas no Brasil e, em especial, elevando o preço-alvo de Azul para R$ 29. Então nós temos aqui, ó, R$15, um upside bem interessante para quem está entrando no ativo mesmo depois dos 12%. Claro, é uma corrida, os preço-alvos das casas nunca são uma máxima do mercado, não devem ser interpretados aí como uma certeza. No entanto, para o Goldman Sachs nós temos perspectivas positivas para Azul e Gol, e talvez essa notícia que esteja motivando estes grandes aumentos, estes grandes destaques positivos. Inclusive, JP Morgan aumentou a sua exposição também a Azul, o que dá um temperinho a mais para o ativo, para a ação no dia de hoje. 11,75%, já chegou a ganhar 13%. Então, junto com o Ibovespa, vem perdendo um pouquinho de força, mas ainda acima de 10%, não dá nem para falar que é um destaque negativo, que é uma oscilação não tão bem-vinda assim para o investidor. Natura, também um movimento bem interessante, 7,03%. Nós estamos próximos do fechamento do mercado. Agora, 4 horas e 42 minutos. Temos poucos minutos até as 5 horas, quando os ativos começam a encerrar as suas negociações. Mas Gol está por aqui, 7,03% de alta. Natura, 4,85%, oscilando bastante. Suzano e Klabin mantêm a sua boa performance nesta quarta-feira, depois principalmente do aumento do preço da celulose promovido por Suzano e anunciado ao mercado no dia de hoje. 3,69 e Klabin logo atrás com 3,57. Vamos corrigir um pouco do movimento negativo, vem sendo bem descontada desde que passou a integrar a carteira do Ibovespa no começo deste mês. Entrou para o Ibovespa, o que deveria ser uma notícia positiva acabou trazendo aí
uma maré bem negativa para o ativo. Hoje tenta corrigir um pouquinho, mas abaixo dos patamares que já negociou ao longo desta quarta-feira. Do lado negativo, quem temos? Pecar, Grupo Pão de Açúcar, 5,68% de queda, vem caindo consecutivas vezes desde o spin-off de Êxito, desde ter separado aí Êxito em BDRs a serem negociados aqui no mercado brasileiro. 5,68%. Se nós esticarmos aqui a oscilação do mês de setembro, nós podemos ver que Grupo Pão de Açúcar, Pecar, uma empresa do grupo de varejo de alimentos, está aqui com desconto de 22% apenas em setembro. Nós temos 20 dias, é mais de 1% de queda por dia, se nós colocarmos aí de forma bem rústica e bem grosseira nessa nossa conversa, mais 22% de queda aí para o ativo de Grupo Pão de Açúcar. Braskem, 4,03% de queda. Também temos notícias relacionadas a Braskem que vamos trazer no nosso giro de notícias corporativas. BIA 3, para os mais íntimos, BIA, para os colegas ou para os parceiros de serviço, apenas Grupo Casas Bahia ou BHIA3. Bahia 3 caindo na estreia do ticker, na estreia deste novo ciclo para Grupo Casas Bahia, depois de ter trocado o seu nome e também retornado aí com o seu slogan clássico, Bahia 3, nós temos aqui 2 alguma coisa de queda. Meu mapa acabou de me ludibriar aqui, a oscilação da Bolsa de Valores acaba de confundir o apresentador. BIA 3, nós temos aqui 2,60% de queda. Então, estreou com o pé esquerdo na Bolsa de Valores, na B3, a negociação deste ticker. Lembrando, para quem entrou no home broker, para quem entrou na corretora e viu BHI3, é a antiga Via Varejo, apenas trocou o seu nome. Inclusive a cotação aqui ainda nos 75 centavos, podia já trocar o nome e começar a disparar, mas apenas 75 centavos. Vamos agora ao nosso giro corporativo, e eu gostaria aqui de trazer algumas notícias do mercado internacional. O Elon Musk voltou a causar aí ao falar sobre o X, ou X, o antigo Twitter. O bilionário, que é dono da rede social, afirmou que a plataforma poderá se tornar paga para todos os usuários. A declaração foi feita durante um painel sobre inteligência artificial que contou com a participação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Transformação do X em uma plataforma restrita seria uma forma de combater a grande quantidade de bots, os famosos robozinhos, aqueles usuários falsos que são, claro, famosos na internet. Musk não informou quando haverá mudanças nem qual será o valor desse acesso. O pagamento pelo uso do sistema poderia recompor o caixa da rede social, que sofre com uma queda de 50% em receitas relacionadas à publicidade. Eu lembro a quem nos assiste também que essa perda do caixa, do dinheiro angariado com publicidades, tem muito a ver também com algumas restrições impostas pela Apple no seu sistema operacional, no iOS. Nós temos, há algum tempo atrás, isso já faz um tempo, foi no ano passado que aconteceu, se não me falha a memória, uma atualização do iOS permitiu aos usuários permitir ou não, ou seja, aparecia um disclaimer, um alerta no telefone para permitir ou não a coleta de dados pessoais pelas redes sociais. Isso acabou com boa parte dos recursos de Facebook, boa parte dos recursos de Twitter com publicidade direcionada, ou seja, aquela que utilizava os dados pessoais para fazer um perfil do usuário e dedicar, claro, aquela publicidade mais assertiva a quem buscava aqueles produtos na internet ou quem tinha um perfil de consumidor. Então, talvez essa perda de rentabilidade, essa perda de receita gerada com publicidade pelo Facebook e também pelo Twitter esteja diretamente relacionada a essa nova atualização do iOS. Não dá nem para falar que é nova porque aconteceu no ano passado, mas que vem afetando bastante as receitas ao longo do tempo. Vamos à nossa primeira entrevista de hoje, tentando entender um pouco mais sobre o cenário depois da reunião do Fed, principalmente depois dessa coletiva de imprensa de Jerome Powell. Gostaria de convidar à nossa tela Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset. Muito obrigado pela participação, Gabriel, é um prazer tê-lo por aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Perfeito. Gabriel, eu queria um apanhado geral dessa apresentação. Acho que a decisão em si já era dada pelo mercado. O CME Group já apontava 99% de probabilidade dessa manutenção dos juros no dia de hoje, logo pela manhã.
Mas alguns dos destaques dessa coletiva de imprensa me chamaram a atenção, inclusive 12 dirigentes de política monetária, segundo o gráfico de pontos apresentado pelo Jerome Powell, ainda acreditando ser necessário elevar em mais 25 pontos base a taxa de juros para os Estados Unidos. Como o senhor recebeu essa notícia? É algo novo? É algo que já estava nos planos? Deve mexer com o mercado? Mexe com as suas expectativas para a economia norte-americana? Mexe sim. A gente gosta de dizer que os dot plots, né, a atualização das projeções dos membros, veio mais rocks, né, veio mais dura do que a gente estava imaginando. Principalmente por conta do que você falou, dos dots, né, das projeções de cada membro para o nível de Fed Funds, né, para o nível de juros, não só para esse ano que não teve mudança, mas principalmente para 24 e 25. Antes havia uma queda, um corte de 100 pontos base, né, previsto, por exemplo, para o ano que vem, e agora só tem de metade. Né, o juro só vai cair metade do que o board do Fed havia imaginado na reunião de junho. Então teve uma mudança relevante em termos de redução de juros a partir de 24. Hoje o Fed está dizendo que vai ficar com juros altos por mais tempo, não vai cortar todos aqueles 100 bips que o mercado vinha imaginando. Então, nesse sentido, a mensagem veio mais rocks, veio mais dura do que o mercado. Acho que todo mundo estava imaginando que ele viesse na linha do que ele falou em Jackson Hole, que era um discurso meio neutro, mas de fato as projeções dos membros para 24 e 25 veio um pouco mais dura do que a gente estava esperando. E no Q&A, né, nas perguntas e respostas, ele também se mostrou mais duro. Então acho que o conjunto da obra é uma mensagem mais dura do Banco Central americano. Olá, Gabriel, tudo bem? Pois é, né? Eu estava seguindo agora a coletiva e uma coisa muito interessante que o Powell falou é que, além da inflação, ele continua estando muito surpreso da resiliência do crescimento econômico dos Estados Unidos. Como é que a gente pode explicar esta força inesperada da economia americana, mesmo com juros a um patamar mais elevado dos últimos 20 anos, por sinal? E o que você espera, o que vocês da Real Assets estão esperando para a economia americana e para a Bolsa, evidentemente, para os próximos anos? Inclusive, você citou também os question and answer, né, as perguntas e respostas, várias perguntas e respostas sobre possíveis crises do mercado imobiliário, do mercado de crédito, né? Vocês também consideram isso como uma possibilidade concreta ou é algo que não está nos seus radares? Tá boa. Então, nas perguntas e respostas, um ponto que o Powell destacou assim, bastante, ele foi e voltou várias vezes nesse ponto, foi a surpresa com relação ao crescimento da economia. Ele está muito surpreso, e basicamente disse isso várias vezes e chegou a dizer até que ninguém esperava uma economia tão resiliente assim. Ou seja, ele deu um peso bastante grande ali respondendo as perguntas dos jornalistas, para essa surpresa de crescimento da economia, né, de PIB. E tem várias explicações, né, a gente tenta identificar o porquê a economia está tão resiliente assim. A minha maior suspeita é por conta do uso do excesso de poupança das famílias americanas, que elas fizeram desde do lockdown, desde a pandemia. Esse excesso de poupança foi tão grande que ainda existe. Então, na medida em que as famílias vão consumindo esse excesso de poupança, isso vira consumo, né? A família deixa de poupar e usa esse recurso para consumir, isso acaba ajudando na resiliência da economia. Essa é a maior suspeita que eu tenho, né, para explicar essa resiliência da economia americana. Essa explicação é super importante para a gente tentar antever, né, antecipar o que vai acontecer daqui para frente. E aí tem gente que acredita que o excesso de poupança ainda vai existir até o ano que vem. Quem acredita que esse excesso de poupança continua no ano que vem, tem uma economia ainda resiliente por algum tempo. Quem acha que esse excesso de poupança já acabou, tem uma economia perdendo fôlego de crescimento. Isso é muito importante, né? Você vai ter mais ou menos excesso de poupança, é super importante para definir o quanto que a economia americana vai crescer daqui para frente e, portanto, quanto que o Fed de fato vai ter que dar de juros. Eu acredito, eu estou, digamos assim, no lado do mercado que aposta que a gente vai ter um hard landing. Eu acho que o excesso de poupança ele vai acabar agora esse mês, em setembro. Em outubro, a economia vai ter que andar com as próprias pernas, né, no último trimestre. A economia não vai ter esse vento de cauda do excesso de poupança. E também tem o começo do pagamento das dívidas estudantis.
eu acho que o conjunto da obra aponta para uma economia perdendo fôlego de crescimento. Então eu tô mais na linha de que o pouso não vai ser suave, né? Vai ter um pouso com mais turbulência e o Fed vai acabar cortando juros mais do que ele está colocando no dot plot, né, nas projeções no ano que vem. Gabriel, uma pergunta aqui, porque tem muito essa questão das preocupações, né? E a gente sempre tenta desvendar qual é o dado, qual é a preocupação maior, o que está afligindo mais o mercado nesse momento? Empregos, inflação, indústria ou os próprios gastos das famílias? Eu acho que tem vários fatores aí, alguns deles são até heterogêneos. O consumo das famílias, de fato, está forte, né? Quando a gente olha a dinâmica do consumo das famílias americanas, está muito forte, isso explica a surpresa do crescimento do PIB. Aí quando a gente olha de onde vem o lastro, digamos assim, desse consumo das famílias forte, uma parte da explicação é o excesso de poupança, só que uma outra parte é também o aumento do endividamento e da inadimplência dessas famílias americanas. E aí esses dados sugerem para a gente que esse excesso de poupança na base da pirâmide ele não é tão grande assim. Quando a gente olha, por exemplo, a dívida e a inadimplência de cartão de crédito, consumo pessoal, crédito para consumo pessoal e também a própria inadimplência de empréstimos imobiliários, já teve uma volta bastante relevante. Então tudo indica que, apesar de potencialmente existir um excesso de poupança ainda na economia, isso não está distribuído de forma homogênea entre as classes de renda, né? Provavelmente por conta da desigualdade, isso está concentrado nas camadas de mais alta renda. A baixa renda, a base da pirâmide, provavelmente já esgotou esse excesso de poupança e está, digamos assim, sustentando o consumo, tomando dívida. Esse é um fator relevante para a gente avaliar a economia daqui para frente. Então tem esse fator que é de resiliência, explica um driver positivo, né, no curto prazo para o PIB, mas quando a gente olha, por exemplo, a indústria, que você comentou, a indústria está mal, né? A indústria está mal, principalmente quando a gente olha as pesquisas, né, o PMI e o ISM, que são duas pesquisas que mostram um pouco da radiografia do setor de manufatura da indústria. Elas estão apontando recessão, elas estão em recessão, né? A manufatura, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, inclusive na Ásia, está em recessão. Então você tem, dependendo do indicador que você olha, você tem dinâmicas diferentes. Você tem uma economia mais doméstica, focada no driver doméstico, dependendo de serviços, consumo das famílias, que ainda está resiliente, mas se for olhar para a indústria, ela, né, para a manufatura, ela está em recessão. Se for olhar para housing, né, o setor de construção civil, também está em recessão. A gente tem um indicador que, inclusive, saiu ontem, mostrando um cancelamento extraordinário de compras de imóveis nos Estados Unidos. Então, assim, tem vários setores, os setores mais cíclicos, vamos colocar dessa forma, eles estão sentindo o golpe do aumento de juros. O que está segurando a economia americana, por enquanto, é esse consumo das famílias, que parece que está próximo do fim, dado que o excesso de poupança na base da pirâmide acabou, e a gente está vendo um aumento do endividamento e da inadimplência das famílias americanas em várias linhas de crédito. Pois é, Gabriel, só para terminar esse ponto interessante, porque me surpreendeu ouvir do Jerome Powell, que é um economista experiente, é o presidente do Federal Reserve, algumas frases de cunho até social, né? Ele falou que as famílias de classe média e classe baixa não aguentam mais uma inflação de 6, 7%, para eles é um problema. Eu senti, não sei, me corrija se eu estou errado, uma certa preocupação até pela sustentabilidade, pela manutenção da estabilidade social dos Estados Unidos. A inflação por lá mordeu tanto que há um risco percebido até pelo presidente do Fed de que pode ter algum tipo de convulsão social, algum tipo de manifestação, protestos, as greves que a gente está vendo agora, por exemplo, em Detroit. Então, o problema da estabilidade social nos Estados Unidos se tornou uma preocupação do Fed, na sua opinião? Eu diria que eu diria que sim, resposta curta, eu diria que sim. Acho que ele tentou endereçar essa questão usando, né, como bordão o mandato duplo do Fed, né, que é trazer a inflação para a meta de 2%,
mas com o máximo nível de emprego, né? Maximizando o nível de emprego. Essa outra variável, né, maximizando o nível de emprego, esse mandato que a gente chama dual, de inflação mais emprego, eu acho que ele acabou usando essa outra variável de mercado de trabalho para tentar endereçar essa questão que você colocou, mas acho que sim, resposta direta ao ponto, acho que sim. E acho que isso ficou claro no começo do processo, quando o Fed chamou muita atenção para a narrativa, né, de que a correção de política monetária que eles estavam fazendo ia entregar um pouso suave. Eu acho que tinha justamente essa preocupação de relações públicas, vamos dizer assim, né, com essa parte social, com o efeito da política monetária, né, da subida de juros no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma preocupação, ficou claro no começo do processo, né, quando eles insistiram nessa narrativa, nesse call de soft landing, e acho que o Powell, agora, né, na entrevista, tentou novamente endereçar essa questão, trazendo para a mesa essa questão do mercado de trabalho, que o mandato do Fed ele é dual. Ele é não só para trazer a inflação para 2%, mas também maximizar o nível de emprego. Perfeito. Eu gostaria de agradecer só um último destaque. Gabriel, o que você leva dessa reunião do Federal Reserve que você pode passar aos investidores que estão nos acompanhando como um destaque final da sua participação e dessa avaliação que vocês fizeram na Rio sobre essa mudança, sobre a manutenção, claro, no intervalo de juros e, claro, esse comunicado, talvez essa indicação um pouco mais dura do que o mercado estava imaginando. O que nós podemos tirar, o que o senhor sai aí desta reunião levando para casa para pensar aí ao longo do próximo mês, para a próxima reunião lá em novembro, por favor? Bom, eu acho que liquidamente a gente precisa continuar acompanhando todos os indicadores, mas acho muito importante acompanhar os indicadores de inflação. A gente está vendo um spike, né, uma reaceleração dos preços de combustíveis. Se isso contaminar os núcleos de inflação, isso vai ser um problema para o Fed, então é importantíssimo a gente acompanhar esse efeito da dinâmica de preços em combustíveis. Em alimentos, por enquanto, está ok. A gente também tem que acompanhar, mas não tem nenhuma perspectiva de que vai mudar, mas combustíveis é um problema. Isso, se contaminar os núcleos de inflação, vai produzir uma reação do Fed. Então, acho que essa é uma variável importante para a gente acompanhar a dinâmica da inflação de fuels, né, não só no atacado, mas também no varejo. Então, commodities, né, preço do petróleo, como é que isso afeta o PPI, né, inflação no atacado, como é que isso vai ser repassado para o varejo. Acho que esse é um fator. O outro são os indicadores tradicionais de mercado de trabalho. A gente precisa ver o payroll, né, geração de vagas, desacelerando, continuando em desaceleração gradual, ao passo em que aquela relação do número de vagas por desempregado também continua se acomodando. A gente chegou a ter 2 vagas abertas para cada desempregado, hoje está em 1,7, é importante que isso continue desacelerando. Então, os dados do mercado de trabalho precisam continuar esse processo de melhoria. E o terceiro dado que eu acho que ficou muito claro que o Banco Central americano vai ficar de olho é o crescimento. A gente precisa ficar muito atento a todos os indicadores de alta frequência da atividade econômica americana. Então, retail sales, produção da indústria, tudo que é dado de alta frequência de atividade vai ser extremamente relevante a gente acompanhar, porque vai ser o termômetro para o Fed avaliar se vai dar mais esse último hike, né, ou não, se ele vai estopar, vai ficar por aí. Acho que o destaque que foi dado para essa pujança, essa força da atividade econômica foi muito grande. Eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção especial. Maravilha, muito obrigado pela participação de hoje, em especial aí nesta super quarta. Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo à programação da BMC News. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Maravilha, mercados já encerrando as suas operações, aqui no Brasil alguns ativos em leilão. Lá fora, Maurílio, o caldo engrossou mesmo nesse finalzinho aqui de negociações, todo mundo no vermelho? Todo mundo no vermelho, todo mundo negativo. Gabriel, Dow Jones fechando com 0,22, S&P 500 fechando com 0,94 negativo e Nasdaq com 1,53 negativo. Perfeito, Nasdaq estava no negativo desde o comecinho da tarde, mas pouco negativo, 0,3, 0,4, hora em estabilidade, 1,50% de queda,
logo após este comunicado, como nós já ressaltamos algumas vezes ao longo desta nossa cobertura, mais duro do que o mercado imaginava, principalmente pelos teoricamente bons indicadores que foram apresentados nas últimas semanas, tanto de empregos quanto de inflação. Os indicadores de inflação, o CPI e também o núcleo da inflação aos consumidores vieram praticamente em linha com o mercado, com o que o mercado esperava. Então nós tivemos uma animação naquele dia, mas mais por conta dos indicadores dentro das estimativas. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem fechamento do mercado brasileiro e notícias do mundo corporativo no Closing. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Vamos agora ao giro de notícias do mundo corporativo, antes de darmos o encerramento das operações aqui no Brasil. Agora 5 horas e 6 minutinhos, alguns ativos ainda em leilão, então vamos esperar um pouco para cravar este fechamento do mercado. Maurílio, quais os principais destaques corporativos do dia? Seguimos ao vivo, Gabriel. A Áustria escolheu uma aeronave produzida pela Embraer no Brasil para ser usada pelos militares do país. O modelo C390 Millennium é apontado pelo Ministério da Defesa da Áustria como sua nova solução de transporte aéreo militar. A Embraer afirmou que está muito honrada com a escolha e que vai apoiar o Ministério da Defesa e a Força Aérea da Áustria durante esse processo de aquisição. Você está vendo aí imagens dessa aeronave, uma aeronave que tem muitas funcionalidades e que atende muito bem a diversos países, tanto que a Áustria junta-se agora a Brasil, Portugal, Hungria e Holanda. Todos esses países consideram essa aeronave como um futuro operador desse modelo de avião. Segundo a empresa, essa aeronave está redefinindo os padrões de transporte tático no mercado mundial. O Embraer C390 Millennium é um avião de transporte militar multimissão para uso tático e logístico. Ele pode ser reabastecido em voo e também pode ser usado no combate a incêndios florestais. Maravilha, e vamos agora à Fras-le, aquele apanhado de resultados operacionais são divulgados mensalmente por alguns
integrantes da indústria brasileira, a Fras-le terminou o mês de agosto com receita líquida consolidada de 294 milhões de reais. O resultado divulgado mensalmente representa uma alta de 15,7% na comparação com o mesmo mês de 2022. No ano, a companhia acumula uma receita de 2 bilhões 348 milhões de reais, um crescimento de 16% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E a Randon também divulga dados mensalmente. Em agosto, a companhia teve queda de 7,9% na receita na comparação anual. A receita líquida consolidada ficou em 1 bilhão no mês passado, em números não auditados. No ano, a receita acumulada está em 7,345 bilhões, uma leve alta de 0,7% em relação ao mesmo período de 2022. E depois da reunião desta tarde com o presidente americano Joe Biden, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que o encontro entre ambos significava um renascer nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Em declaração ao lado de Biden, Lula disse que os Estados Unidos e Brasil devem se comportar como amigos em busca de um propósito comum. E para marcar uma parceria entre os dois países para promover o trabalho digno, o ex-líder sindical Lula disse ainda que nunca viu um presidente dos Estados Unidos que falasse tão bem dos trabalhadores como Biden. Joe Biden afirmou que a inclusão social e econômica das pessoas mais pobres é benéfica para todo um país. Segundo o governo brasileiro, Brasil e Estados Unidos pretendem juntos incentivar a geração de empregos com cobertura de direitos trabalhistas e proteger quem trabalha por meio de plataformas digitais, a exemplo de transporte de passageiros e entrega de refeições. Agora, uma notícia sobre a Apollo Global, que desistiu de continuar junto com a empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi no processo de compra da Braskem. O motivo é a falta de apoio da Petrobras e do governo brasileiro. Apesar disso, a Apollo mantém interesse no ativo. Apollo e Petrobras não comentaram o assunto. Além da desistência, a queda do ativo ainda segue apoiada pelo rebaixamento do BTG de compra para neutro. Então nós temos aí mais uma notícia negativa para a Braskem. Já acumula algumas quedas no ano, agora eu vou aproveitar essa deixa para falar sobre o fechamento do mercado brasileiro. Braskem entre os principais destaques negativos, 4,12% de queda no mês, já acumula 0,49%, devolve um pouco dos ganhos dos últimos dias e no ano 6,86%. Então Braskem aí lutando próxima da estabilidade, perdendo apenas 6% em 2023. No entanto, no dia de hoje, um dia bem negativo com essa desistência de Apollo e o fundo de Abu Dhabi e também, claro, este rebaixamento de BTG para a neutralidade. Grupo Pão de Açúcar, principal destaque disparado entre os ativos no negativo, 5,93%. No mês, já perde 22,87%. Outros ativos em destaque negativo, BH e A3. Ou para os mais íntimos, BIA3, agora representando o Grupo Casas Bahia. Grupo Casas Bahia troca o seu ticker neste dia 20, nesta quarta-feira. Anteriormente, VIA3, agora BHI3 estreia na Bolsa de Valores com o pé esquerdo, 2,60% de queda a 75 centavos cada ação. São Martinho também no negativo, junto de outros ativos deste segmento de sucroalcooleiros ou biocombustíveis. São Martinho e Raízen perdem mais de 2%. Raízen um pouquinho abaixo, na verdade, 1,79%. PetroRecôncavo, nova ingressante também na carteira do Ibovespa, junto com a Vamos, perde 2,38% no dia de hoje. Agora vamos falar sobre o que é bom, sobre os ativos que estão se valorizando e, claro, talvez dando alegria aos investidores que nos assistem. Os principais destaques positivos, Azul, 11,68% de alta no dia de hoje, já a cotação final, já encerradas as negociações, principalmente depois daquele relatório de Goldman Sachs, elevando as suas projeções para o setor de aéreas aqui no Brasil e principalmente depois do aumento de posição de exposição de JP Morgan à companhia. 11,68% de alta, CVC 7,62% e Gol 6,09%. Os três
que integram este setor de aéreas e turismo no Brasil estão entre os principais destaques, completam o pódio do Ibovespa no dia de hoje. Natura fechou um pouquinho abaixo do que já negociou ao longo do dia, mas lembrando, todos esses ativos foram prejudicados pelo comunicado do Federal Reserve, que foi um pouco mais duro do que o esperado pelos economistas. 4,46% de alta. Suzano, 4% de alta para Suzano, foi um dos ativos, uma das ações que não se abalou com este comunicado do Fed. 4% de alta, notícia do dia, a elevação do preço negociado para a celulose no mercado internacional. 4%, Klabin acompanhou 3,48%. Os dois ativos com bom desempenho no dia de hoje, lembrando, são ações que têm boa parte das suas receitas lastreadas em dólar, ou seja, em moeda norte-americana, pode ser uma alternativa para proteção de portfólio. Claro, em momentos talvez de muitas dúvidas, os investidores recorrem a esse tipo de ativo. Vamos 3, faz tempo que eu não vejo Vamos em patamar positivo, 3,02% de alta, companhia que faz locação de caminhões. Temos aqui, um desempenho bem negativo no mês, 12,47, lembrando depois aí dessa integração deste ingresso à carteira do Ibovespa. Falando em Ibovespa, nós perdemos bastante força desde o discurso de Powell, 0,72% de alta, cotação final do nosso índice de preços, nosso índice aí acionário, deste índice que angaria as principais companhias do nosso mercado brasileiro, 118.695 pontos, 0,72% de alta. Nós já vimos o Ibovespa acima disso, praticamente o dobro, com 1,45% de alta, encostando lá nos 119.600 pontos. Fechamos, infelizmente, ainda nos 118 mil pontos, 118.695. Dólar comercial futuro, 0,22% de alta. Estava em patamar negativo, praticamente com a mesma força, 0,30% de queda ao longo de toda a tarde. E agora, não só virou para o positivo depois do discurso do Powell, mas fechou com um ganho, 0,22% de alta, 4,88. Lembrando, cotação de dólar comercial futuro, o dólar à vista a gente traz o fechamento daqui a pouquinho, inclusive também o fechamento dos combustíveis, né? Mais especificamente, claro, do petróleo, da commodity energética que serve como base para os combustíveis. Ativos que eu separei por aqui, São Carlos, a gente teve um ânimo generalizado com ativo, chegou a subir quase 9% ao longo do dia, depois da venda de alguns ativos para um fundo de investimentos imobiliário. Este fundo vai pagar 890 milhões de reais, se eu não me engano, ao longo de 24 meses. E nós temos o ativo aí que disparou, chegou lá nos R$ 27,62, recuou, voltou, caiu bastante, R$ 26,25, preço de fechamento 3% de alta, longe daqueles quase 9% que vimos no começo do dia. Rani 3, Irani, companhia que faz parte, teoricamente, desse setor de papel e celulose, mas não comercializa a commodity, não vende celulose a Irani. Então não acompanhou este movimento positivo de Klabin e Suzano. A Irani trabalha especificamente com a venda de papel para embalagem, papelão ondulado. Então é mais uma companhia aí com o seu modelo próprio de serviços que depende da demanda de e-commerce, de deliveries e, claro, dessas vendas online que nós já destacamos aqui outras vezes no programa, no nosso BMC Closing, também em toda a programação da BMC News. Senhor Carlo Cauti, eu gostaria só de trazer aí este fechamento do petróleo. Você tem a cotação do petróleo fácil para passar a nossa audiência, porque o petróleo vem enfrentando dias de muito otimismo. Ontem encostou nos $95. Hoje, pela manhã, tivemos o petróleo recuando, mas ao longo do dia voltou a ficar animado, voltou para o campo positivo. Pode ser mais uma pressão para a inflação norte-americana, como nós já destacamos aí na cobertura do FONC lá nos Estados Unidos. Pois é, Gabriel, mas no final do dia o petróleo, pelo menos o tipo Brent, que é a referência para o Brasil, listado em Londres, criou uma queda forte, 1,25% após um dia passado quase inteiramente no território positivo. Agora a cotação da commodity foi para $93,16 lá em Londres. Agora, é sempre bom lembrar que o petróleo vem de uma alta expressiva no último período. Se pegamos o andamento do petróleo no último ano, começamos com o andamento no começo, aliás, no final de 2022 estava por volta de $76 por barril, acabou subindo para uma cotação próxima dos $86, $85 mais ou menos por volta de fevereiro, caiu em março para $70
$83 por barril, voltou a subir depois em abril para 85 novamente, caiu mais uma vez, dessa vez chegou a $69 por barril e acabou subindo novamente, alcançando os atuais $93,13 por barril, chegou a beirar os $95 ao longo do dia, mas acabou fechando em território negativo o petróleo. Então, menos um. Agora, o aftermarket ainda acontecendo, foi para 1,29% a queda da cotação do petróleo lá em Londres. Agora, falando rapidamente também no minério de ferro lá nas bolsas de Dalian e de Singapura, lá na China, subiu a cotação lá em Dalian, teve uma alta de 0,5% para $119,69 por tonelada. Na bolsa de Singapura, a alta foi ainda maior, 1,4% para $121,85 por toneladas. Isso após duas sessões consecutivas que a commodity terminou em território negativo. Agora, os contratos futuros do minério de ferro estão subindo graças a sinais de estabilização da economia chinesa. Lembrando que a China é o maior importador do mundo de minério de ferro que alimenta principalmente a indústria da construção civil lá na China, que é a maior consumidora de minério de ferro do mundo. A indústria da construção civil chinesa, que representa entre 25% e 40% do PIB do gigante asiático. Agora, analistas de commodities informaram, vários analistas, que o minério de ferro estaria consolidando ganhos em meio a uma melhor perspectiva da economia chinesa. Vamos ver então o que vai acontecer e como o minério de ferro vai se comportar nos próximos pregões, considerando que há políticas macroeconômicas que o governo chinês está implementando ainda não dão sinais de fortes estímulos fiscais, como o mercado esperava desde o começo do ano. A China está intensificando a tentativa de controle macroeconômico para evitar um colapso do mercado imobiliário, ao mesmo tempo que se concentra na expansão da demanda doméstica e tenta atingir as metas anuais de desenvolvimento econômico. A ver, então, como o minério vai se comportar. Maravilha, vamos falar um pouco sobre petróleo com Leonardo Piovesan, analista fundamentalista da Quantset. Muito obrigado pela participação aqui na nossa programação, prazer recebê-lo. Leonardo, algo de fundamental muda após esse pronunciamento de Jerome Powell, talvez um pronunciamento mais duro do que o mercado esperava, principalmente para essas commodities energéticas. Nós tivemos o petróleo recuando um pouquinho depois de um dia um pouco instável. Começou no negativo, virou para o positivo, estava ganhando, agora fechou com perdas. Então, especificamente, o que você pode tirar desse anúncio do Federal Reserve? Muda algo de fundamental no cenário projetado por vocês? Fala, Gabriel. Fala, pessoal. Boa tarde. Bom, acho que sobre o pronunciamento aí do Powell, né, como foi falado, a gente tem a perspectiva aí de subir, de ter uma alta, um juros mais alto para o ano que vem lá nos Estados Unidos. E esse juros mais alto, teoricamente, ele faz com que o dólar, né, se valorize contra as moedas ao redor do globo aí, e jogue as commodities para baixo. A gente tem uma relação inversa aí de dólar e commodity. Então, em tese, isso aí deveria fazer o petróleo ter uma queda, né? E também por conta dessa alta de juros, ela também ela vem para gerar um desaquecimento da economia americana, que está muito forte. Então, isso também é um outro fator que faz o petróleo cair. Porém, ele tem subido, acho que não tanto o petróleo, ele tem subido não tanto por motivos de crescimento econômico, né? Apesar da economia dos Estados Unidos tá forte, mas a gente tem a China tentando reativar a economia dela com vários estímulos, mas ainda está a economia um pouco fraca. A gente tem a Europa também relativamente fraca, e mesmo assim o petróleo a gente está vendo ele subir forte nas últimas semanas. Eu acredito que isso tem mais a ver com a parte da oferta do que com a parte da demanda, né? A gente tem visto os membros da OPEP sinalizando cortes de produção por mais tempo, né?
como eu comentei, assim, a economia globalmente ela tem ficado mais fraca, porém a demanda de petróleo ela acaba sendo um pouco mais resiliente do que outras commodities, então não é a demanda de petróleo não é algo que cai tão fácil assim, e a resposta para esse desequilíbrio de oferta e demanda que a gente está vendo é um petróleo mais alto. Então, acredito que talvez essa alta de juros do Fed possa não fazer tanto preço assim no petróleo, já que a gente está passando a princípio por um problema mais de oferta, né, do que a demanda em si, né? Pois é, e a questão também, só te perguntando, Leonardo, sobre a questão também das outras economias avançadas, como que você está vendo, por exemplo, o comportamento da economia europeia, da economia do Japão também, quanto isso acaba influenciando as cotações internacionais do petróleo? É só uma questão ligada à produção mesmo? Tem um maior consumo? Temos a economia europeia que está em recessão, mas ao mesmo tempo depende da commodity, né, para a sua produção energética, não consegue mais comprar da Rússia. Qual que é a conjuntura internacional, como essa influencia o preço do petróleo? Olha, eu acho que o petróleo ele acaba sendo muito mais influenciado pela China do que a Europa e outros países como o Japão ali na Ásia, tá? Então, acredito que mesmo que passando por essas, a Europa passando por essa dificuldade, ter saído vários dados negativos da economia deles lá, a gente está vendo aí o petróleo muito resiliente, e mesmo com a China tentando reativar a sua economia. Então, acredito que, como eu comentei, esses efeitos de uma recessão mais forte, eles podem gerar um impacto temporário no preço do petróleo. Assim, o preço do petróleo, ele acaba sendo, por ele ser negociado, ele acaba tendo muito pontualmente efeito de especulativos. Então a gente acaba vendo, às vezes, um mercado menos líquido, e se tiver um movimento de especuladores jogando para um lado, por exemplo, jogando petróleo para queda, ele pode não estar respondendo com o mercado real, com os preços praticados no mercado real. Pode ter um descasamento entre os dois mercados, porque o mercado não físico de petróleo, o mercado financeiro, pode estar pontualmente sendo pressionado para algum lado. E, eventualmente, né, isso é algo temporário, eventualmente ele acaba voltando para o seu preço de equilíbrio, né? Então tem muita atuação desses especuladores que, com essas notícias negativas, entram short, por assim dizer, nos contratos futuros de petróleo e fazem preço, mas eventualmente o preço volta para a realidade, né, por assim dizer. Então eu acredito que, enfim, acho que o efeito da China acaba sendo bem mais relevante do que o que vai acontecer lá, acaba sendo bem mais relevante do que o que está acontecendo com a Europa, por exemplo, né? Perfeito. Outra notícia que nós tivemos hoje pela tarde, aí, especificamente sobre companhias do setor de petróleo, foi sobre o início da ancoragem de Atlanta, da unidade lá de exploração de petróleo em Atlanta pela Enalta. Nós sabemos que é uma companhia praticamente de ativo único, terminou a perfuração dos seus 7 poços aí para essa planta de Atlanta, pelo menos para essa fase 1. As expectativas são positivas para 2024, porque a companhia ainda não crava a data para o início das operações. A expectativa é que aumente para 50 mil barris a capacidade de exploração. Mas é uma oportunidade que vocês enxergam também no setor de Junior Oils, ou preferem se expor a empresas um pouco mais consolidadas e que não têm este grande risco aplicado à Enalta de apenas um ativo e, claro, essas operações que ainda são especulativas, porque a gente não tem data para o início das operações? Olha, Gabriel, hoje a minha preferida do setor de petróleo é a PetroRio, tá? Isso há algum tempo já, né? Uma empresa aí que já está nos holofotes, por assim dizer. Há algum tempo atrás ela ainda tinha alguns riscos ali na tese, mas é uma empresa que entregou muito nos últimos 12, 18 meses.
e eu ainda vejo ela com bastante potencial de crescimento pela frente. Ela é minha preferida, mas no caso da Enalta eu também vejo com bons olhos o case, tá? Teve uma evolução muito boa aí, se pegar, pegar desde o começo do ano, a gente teve algumas movimentações societárias, né? O controlador atual, que é o Gavão, tem alguns problemas financeiros lá na holding e com outras unidades de negócio, né? E por isso tem ocorrido algumas mudanças, né? Venda de participação dela para outras empresas, gestoras especializadas em turnaround, em ativos alternativos, e essas empresas elas têm comprado participações relevantes na Enalta. Então, isso é um sinal positivo mostrando que existe um potencial ali, que tem alguns players do mercado que estão vendo, né? O potencial na tese, principalmente em Atlanta. E como você bem disse, essas perfurações de poços dão a entender que o sistema definitivo de Atlanta, né, que é ainda algo que vai bastante CAPEX, né, esse é um risco que eu vejo, um dos maiores riscos da tese, ainda é um CAPEX relevante a ser feito até o sistema definitivo entrar em operação. Porém, essas comunicações elas mostram que a companhia está andando bem nesse cronograma de entregar Atlanta, né? Mas é uma empresa que tem passado por debaixo do radar, eu acredito, do setor. É a empresa, acredito, menos coberta do setor. Tem muitos seus sites que não cobrem ela, já que é uma empresa um pouco mais difícil de fazer projeções, já que o histórico dela é bem problemático, né? Os resultados até então, que ela gera por conta do sistema, que é o sistema antecipado de produção, né, em Atlanta, que ela tem hoje. É um sistema que tem um FPSO bem antigo, né, um navio lá que opera, ele é bem antigo, então ele tem vários problemas de operação. O navio ele começa a produzir, ele acaba tendo problema em algum poço, fica algum tempo parado, então geração de caixa de Atlanta e da empresa acaba sendo bem impactado por isso. Mas esse sistema que acaba mudando totalmente a cara da empresa parece que está bem encaminhado para acontecer ano que vem. Acho que teve até alguma notícia do diretor de operação comentando, em alguma reportagem, comentando que pode até ser antecipado, né, o sistema de Atlanta para ano que vem, mas eu acredito que deve ser mais para metade do ano ali o prazo oficial. Então, acredito que, se eu não estou enganado, acho que é 50 mil barris a capacidade de produção do sistema definitivo. É isso mesmo, né, que eu tenho na cabeça. Uma vez que ele consiga, né, alcançar esse patamar, a empresa estaria bem interessante no preço atual, mas você tem todo o risco de execução de fazer esse sistema colocar em operação. Mas, pelo que parece, está indo dentro dos conformes, né? Então eu vejo com bons olhos aí a tese. Perfeito. Uma última pergunta, e peço-lhe desculpas aí se a gente estiver estourando um pouquinho aqui o nosso horário, é que eu estou realmente com essa dúvida na cabeça há alguns dias. Nós tivemos uma movimentação com um ativo que acho que o senhor acompanha com um pouco de proximidade, que é o ativo de WIS, voltados a seguros, ficou um pouco escanteado depois do fim da parceria com a Caixa. E nós tivemos uma notícia que foi interpretada aí de forma um pouco negativa pelo mercado financeiro. Até quero uma interpretação sua sobre essa intenção, sobre a convocação de uma assembleia para discutir a redução do pagamento de dividendos obrigatórios de 50% para 25%. Inclusive o ativo caiu bastante desde então. Nós temos aí um resultado bem negativo para a WIS nos últimos dias, contabilizando aí essa última semana. É uma medida positiva, uma intenção da empresa de não buscar capital aqui com dívida ou propriamente emitindo novas ações? Como que você interpretou essa possível mudança, essa possível redução no pagamento obrigatório de WIS? E, claro, como que isso vai afetar efetivamente os investimentos da empresa? Eu conversava no ano passado com o ex-CEO da empresa, o Everton Peixoto, e ele disse que deixava a companhia porque a WIS passou por um momento de diversas aquisições, de M&As, de um crescimento muito abrupto
inorgânico e, teoricamente, a companhia iria consolidar essas operações, ia consolidar essas aquisições e crescer de forma mais gradual. Vai em linha esta redução com o que nós já tínhamos no ano passado, essa perspectiva de um crescimento um pouco mais contido, um pouco mais consciente, até vou colocar dessa forma. Qual foi a avaliação final deste movimento, dessa intenção de Wiz de reduzir o pagamento de dividendos? Olha, Gabriel, se fosse ano passado ainda, né, com o Everton Peixoto, como no quadro na cadeira de CEO, eu entenderia que era exatamente isso que você comentou, né? A agenda de crescimento ela exige maior caixa e a empresa teria que reduzir esse payout de 50% que estava no Estatuto Social, esse payout mínimo, já para conseguir, né, para aumentar essa folga de caixa, já que ela vai precisar disso para crescer, para fazer novos M&As, que era a agenda antiga, né? Agora que teve essa mudança, né? A gente tem que lembrar também que a gente teve uma troca de governo lá em cima, e a Caixa Seguridade, ela é uma das controladoras, uma das sócias majoritárias ali indiretas da Wiz. Antigamente a gente tinha, né, no governo antigo, na gestão antiga da Caixa, a gente tinha essa possibilidade até de um desinvestimento da Wiz, né, já que é um negócio pouco relevante dentro da Caixa Seguros, a empresa poderia se tornar uma corporation, isso tudo acabou ficando de lado, né? Mas enfim, agora com a gestão nova, assim, eu confesso que eu não tenho acompanhado mais tanto de perto, tá? A cabeça dessa gestão nova, né? A gente teve a troca do CEO, troca de CFO também, mas eu acredito que essa agenda de M&A, ela a princípio, ela foi deixada de escanteio, foi deixada de lado. Acho que isso não é mais a cabeça, não é mais o foco deles. Sobre o payout, a meu ver, tá? A empresa ela fez na gestão antiga essas várias aquisições de negócios, muitos deles com earnouts, com parcelas grandes a pagar. A empresa se alavancou também, captou debenture para fazer esses investimentos, e é uma empresa que o modelo de negócios dela de venda de produtos de seguridade, de produtos de serviços financeiros, ela acaba sendo impactada pela alta de juros. Então, o mercado voltado para o mercado interno, um negócio voltado para o mercado interno que é muito dependente de volume de empréstimo, né, concedido, então ela acabou sofrendo por isso. E dada essa alavancagem maior também, e aquelas parcelas a pagar que eu comentei, eu acredito que essa redução de payout tem muito mais a ver com a empresa estar precisando de caixa para pagar essa despesa com juros, para pagar para financiar a despesa de SG&A da holding, né, do que liberar caixa para fazer investimento, para crescer, tá? Como eu comentei, acho que não é essa a agenda deles. Então, eu acho que a empresa está passando, é um sinal que a empresa está passando por um aperto de caixa, a minha opinião é essa, e claro, ninguém quer passar a receber menos dividendos de um dia para o outro, né? Então, se fosse na gestão antiga, isso na verdade era algo positivo, né? Já que isso aceleraria essa agenda de crescimento da empresa. Acredito que o mercado ia ver isso com bons olhos, né? Era algo necessário reduzir o payout. Hoje, eu já vejo isso como algo um pouco mais negativo. Isso mostra que talvez eles não tenham capacidade de pagar tudo aquilo que eu comentei e arcar com as despesas, né, gerais, e ainda assim pagar um payout de 50%. Né? Maravilha, Leonardo. Muito obrigado pela participação. É um prazer tê-lo por aqui sempre. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. E, claro, agradeço pela dedicação aí, pela presença nesta super quarta de agitado para o mercado financeiro. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite.
Maravilha, Leonardo. Última atualização, só para falar um pouco sobre setores específicos. Setor de petróleo, nós comentamos há pouco, nós temos notícia, inclusive de Enalta, para falar daqui a pouquinho. Nós temos setor de óleo, gás e biocombustíveis aqui na minha tela. Biocombustíveis em destaque negativo, Raízen em São Martinho, perdendo mais de 2%. Enalta, 0,5% de queda, basicamente não sai do lugar, 3R021. Do lado contrário, aqui nós temos Cosan, a holding que administra a Raízen, 0,60%. Lupatec 0,43% e Petri 4 fechou no positivo, mas não tão positivo assim quanto o mercado gostaria. Nós tivemos um recuo bem forte depois, como eu disse, algumas vezes, do pronunciamento de Jerome Powell. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais notícias, tem análise técnica na programação da BMC News e um aquecimento aqui, aquecendo os motores para o comunicado do Copom. Temos decisão de política monetária também no Brasil no dia de hoje. Possivelmente os juros caem mais 50 pontos base para 12,75%, pelo menos essa é a expectativa. Te vejo daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Closing. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, aí, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 17 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. A gente está de volta com o Closing. A 2W Ecobank, plataforma de negócios que oferece serviços de energia, sustentabilidade e serviços financeiros, enviou comunicado ao mercado no qual engajou os bancos Itaú, BBA, BTG Pactual e Santander Brasil para uma potencial oferta pública inicial de ações.
Segundo o fato relevante enviado à CVM, a efetiva realização da potencial oferta está sob análise da companhia e de seus acionistas. Ainda não há definição sobre seus termos e condições, incluindo o volume efetivo a ser captado, o preço por ação ou o cronograma para a sua implementação. A gente continua falando sobre petróleo. No bloco anterior, o Gabriel falou muito isso com o convidado, mostrou já algumas cotações e a gente aproveita para informar sobre essa decisão. A Enalta informou hoje ao mercado que iniciou a etapa de instalação da fase 1 de Atlanta por meio da campanha de ancoragem do FPSO Atlanta, uma unidade de produção, armazenagem e transferência de petróleo. A fase 1 representa importante marco no aumento da capacidade de produção para 50 mil barris de petróleo por dia. Essa unidade de produção, transferência e armazenagem tem previsão para entrar em operação em meados do ano que vem, meados de 2024. Gabriel, o mercado reagiu a isso, né? Perfeitamente, nós tivemos uma leve queda para a Enalta no dia de hoje. Infelizmente tivemos um dia aí ruim para o petróleo, uma queda até acentuada, vamos dizer dessa forma, como o Carlos trouxe anteriormente para a negociação do petróleo no mercado internacional, em especial o Brent, que serve como base aqui de cálculo para a Petrobras e para empresas brasileiras, mas a Enalta já vem aí de um processo, talvez, de valorização, de apreciação desde o começo do ano de 2023. 33,44%. Não chega a ganhar tanto quanto a Petrobras. Petrobras, inclusive, um dos principais destaques positivos da carteira do Ibovespa como um todo. Em 2023, ganha mais de 70%, se valorizou demais, está na sua região de máxima histórica, ou seja, nunca vimos a Petrobras tão cara. Aí é uma interpretação só do apresentador, não cara em questão de valuation, não cara em questão de valor da companhia, mas em preço da ação. Nunca vimos ela com um valor tão acentuado e tão elevado como vimos neste 2023. Petrobras próximo dos R$ 34,00. Petro 4, R$ 34,29, região de máxima histórica para o ativo. Até vou trazer aqui o gráfico na nossa tela. Nós podemos ver que a Petrobras teve um desempenho ruim em 2022, principalmente por conta das eleições, bastante volatilidade nos meses finais do ano passado, e desde o começo deste ano nós tivemos praticamente aí uma valorização contínua para a Petrobras, em exceção, claro, com algumas divergências em relação à apresentação das mudanças no plano de paridade internacional de preços, de mudanças no cronograma e de pagamento de dividendos, no esquema e no programa de pagamento de dividendos. Nós temos aí Petrobras ganhando mais de 70% em 2023, um dos principais destaques aqui da nossa Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada também em outros setores aqui do nosso mercado brasileiro. Podemos, além de óleo e gás, falarmos sobre o setor imobiliário. Temos algumas das principais companhias aqui do setor imobiliário com forte alta no dia de hoje. É o caso de Plano & Plano, 4,21, Cury, 13,40, Elbor, 2,46 e do lado negativos temos Iven, Azevedo e Travassos, que promete entrar também neste mercado de exploração de petróleo, 2,03%, e nós temos aqui também alguns outros ativos como RNI e Moura do B também no negativo. Mas a maioria das empresas do setor de construção em patamar positivo, ganhando valor no dia de hoje. Se a gente esticar aqui para o ano de 2023, nós podemos ver que essas empresas podem ser caracterizadas como o ouro do Ibovespa em 2023, ou ouro da nossa Bolsa de Valores. Por quê? Nós temos oscilações positivas de 200%, 160%, 100%, é o caso de Tenda, Plano & Plano e Moura do B. Mas, claro, temos alguns destaques negativos, como é o caso de Gafisa, que se envolveu em algumas brigas judiciais. Temos algumas decisões ainda a serem cumpridas. Temos, claro, essa briga societária, emplacando aí algumas quedas para a companhia, bastante volatilidade para a Gafisa, vem se afastando um pouco dos noticiários recentemente, mas ainda soma 56% de queda no ano de 2023. Então, muita oscilação, hora muito positiva, hora muito negativa. Gafisa, um dos únicos destaques negativos do setor de construção, do setor imobiliário. RNI também está aqui com perdas em 2023 de 24%, mas a maioria do setor dá para falar que tem um 2023 aí bem vigoroso, em especial companhias do setor de construção para baixa renda que se beneficiaram
desse novo programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo, claro, desenvolvido pelo governo. 217% de alta para Tenda e 168% para Plano e Plano, principais destaques do Ibov no ano de 2023. Vamos voltar à oscilação diária, à variação diária destes ativos e trazer aqui um outro setor que se destaca bastante, é o setor de varejo. Se nós viermos aqui a variação diária e trouxermos o setor de varejo à nossa tela, dá para ver que hoje foi um dia pouco definitivo para o setor de varejo. Temos alguns ativos ganhando bastante valor, é o caso de Guararapes, C&A, Alpargatas, até Natura. E do lado negativo temos quem? Arezo, 0,81% de queda. E também por aqui Alpargatas, mas BHIA3 também integra. Nós tivemos uma mudança do ticker, deixou de participar aqui dessa nossa lista. Eu vou ter que incluir novamente BHIA3, Grupo Casas Bahia, na nossa oscilação do setor de varejo. Dá para ver que a maioria das empresas estavam no positivo no dia de hoje. Nós tivemos um resultado negativo aqui para a cotação dos juros futuros e também isso beneficia, de certa forma, as empresas expostas a essa tese de queda de juros, também aqui o setor de varejo. Lojas Marisa, Natura, Alpargatas, C&A, até a Laed aqui, que faz a venda de aparelhos eletrônicos, em especial celulares, estava no positivo. Vamos agora à nossa última entrevista do dia de hoje. Gostaria de convidar agora o nosso analista técnico, Kaique Einstein, lá da DV Invest. Muito obrigado pela participação, Kaique. É um prazer tê-lo por aqui. Tarde ainda para vocês. Obrigado aí mais uma vez. Está multado. Agora eu estou lhe escutando bem. Maravilha. Escutou? Kaique, perfeito. Hoje o Ibovespa foi para cima. Parecia que nós teríamos aí um ótimo dia com 1,45% de alta, mas nós imediatamente depois da fala de Jerome Powell recuamos bastante. O que nós podemos tirar de informações deste movimento do Ibovespa, até olhando um pouquinho ali para um prazo um pouco mais longo? Sei que vocês gostam aí de esticar um pouquinho estes períodos gráficos. Que informações nós podemos tirar para o nosso principal índice acionário, por favor? Legal, deixa eu colocar aqui na tela então, para vocês. Fique à vontade. O gráfico do Ibovespa. Inicialmente, então, a gente teve aí o Ibov fechando com 0,72 de alta, como você mesmo mencionou, a gente teve uma alta um pouquinho mais expressiva durante a sessão, chegou a subir 1,45%, acabou cedendo, perdendo um pouquinho de força. Um ponto principal aqui é que a gente gerou uma sinalização positiva, então a gente gerou um sinal de alta aqui, que é uma sinalização de fundo, chamada aqui na análise técnica, o que reforça um viés um pouquinho mais positivo, tá? Apesar de ter perdido um pouco de força aí, a gente conseguiu confirmar esse sinal de fundo em cima de uma região importante, que era a região dos 118 mil pontos, que vinha sendo testada ali há algumas semanas e não conseguia ultrapassar esse nível aí, o Ibovespa. A gente conseguiu e está gerando esse sinal de alta aqui em cima. O ponto principal, né, vai ficar aí para a sessão de amanhã. Por quê? Porque o mercado americano também havia apresentado essa sinalização de alta, em cima de um nível de suporte importante também. Porém, no dia de hoje, após ali a decisão da manutenção da taxa, a gente teve a reversão desse sinal altista. A gente pode ter isso por aqui amanhã também. Por enquanto, estamos com sinal positivo, que reforça a expectativa aí positiva de continuidade deste movimento. Mas sabemos aí que logo menos teremos aí também o anúncio da nossa nova taxa de juros. Então a gente pode acabar tendo algo nesse sentido. Aí amanhã é que a gente vai ficar de olho, se a gente vai na contramão aí dos mercados americanos, no caso, ou se a gente vai seguir em linha realmente aí também, revertendo essa sinalização aqui positiva no dia de hoje. O fato é que a gente segue bem travado ainda, tá? Se a gente olha aí para alguns meses, basicamente desde junho ali, a gente está no mesmo nível de preço, na região dos 118.600 pontos, 700 pontos. Então a gente não consegue ganhar uma tendência, a gente não consegue ganhar uma direção, seja ela positiva ou negativa. Então o Ibovespa ainda segue bem travado, e aí falando no curtíssimo prazo, a gente tem um sinal um pouquinho mais altista para a sessão. Maravilha, falando sobre ativos específicos, eu tenho uma dúvida. Acabei de abrir um gráfico aqui na minha tela que chama até a atenção. Muita gente falando sobre varejo de vestuário aqui nos nossos programas, trouxe à tela o gráfico de C&A. Parece que o resultado no ano de 2023 até que é agradável, voltando aqui aos R$ 5,42. Se puder dar uma olhada em C&A, por favor, é uma dúvida minha, é uma dúvida de muita gente que vem me perguntar todos os dias sobre varejo de vestuário, que alguns analistas estão destacando bastante esse segmento aqui na nossa Bolsa de Valores. Por favor, tá?
Legal, vamos lá. No curtíssimo prazo aqui a gente vê realmente aí a C&A apresentando um movimento mais baixista. Na sessão de hoje, subindo aí 5,86%. Se a gente só olhar realmente para o curto prazo, ela está dentro de um movimento de baixa, uma tendência de baixa que pode dar continuidade nesse movimento. Mas se a gente acabar esquecendo realmente aí do ano como um todo, a C&A, se a gente pegar da mínima até a máxima, chegou a apresentar aí valorização de 260%. Então, vem apresentando uma correção natural, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês aqui no gráfico diário, então, no curto prazo. Pode ficar um pouquinho mais aí essa correção ainda? Pode. A gente ainda teria um suporte aí na casa ali dos R$ 4,50, que seria natural caso o ativo continuasse esse movimento de queda aí, principalmente se viesse da maneira como já está sendo apresentada, de maneira mais fraca, né? Aquele movimento forte, semelhante a Magazine Luiza, Via Varejo, antiga Via Varejo, que apresentava aqueles movimentos mais bruscos na queda. Aqui a gente não tem algo parecido com relação àqueles outros papéis. Então é uma correção que vem apresentando aí no curto e médio prazo, que vem sendo aí apresentado de maneira mais natural. E como eu mencionei, ainda pode aí chegar até a região dos 4,50, seria algo natural e inclusive aí daria para focar em compra próximo dessa região de preço. Rapidinho, porque nosso programa foi comprimido pela participação de Jerome Powell lá na coletiva de imprensa nos Estados Unidos. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Imagina, prazer todo meu. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pessoal. Bom trabalho a todos. Agradecido. Um ótimo trabalho a todos nós, sempre um prazer receber toda a DV Invest. Carlos Cauti, sei que tem notícia quentíssima sobre o caso 123 Milhas. O que está acontecendo? Pois é, Gabriel, a Justiça de Minas Gerais acabou de suspender o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. O Banco do Brasil, que é credor da empresa, requereu a suspensão da medida. Lembramos o caso de 123 Milhas, que tinha pedido a recuperação judicial no dia 29 de agosto, deixando dezenas de milhares de brasileiros sem viagens que eles tinham comprado. A 123 Milhas, então, pediu ao Tribunal de Justiça lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, recuperação judicial suspendida agora após um pedido do Banco do Brasil, que é o maior credor da comercializadora de produtos de viagem de turismo, tem cerca de 97 milhões de reais a receber e requereu a suspensão no processo, que foi aceito. O pedido engloba a 123 Milhas, a Art Viagens, que pertence aos sócios da 123 Milhas, auxiliava a companhia na emissão de passagens. A Novum, que é a holding proprietária de 100% da capital da empresa, havia sido deferido pela juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, no dia 31 de agosto. Agora, então, está suspenso. Vamos ver, então, o que vai acontecer com a 123 Milhas, uma recuperação judicial que acabou deixando muita gente com amargo na boca, porque perderam as suas viagens. Gráfico do dia, 2 minutinhos até o final do nosso closing. Hoje vamos falar de turismo, falando de 123 Milhas. Vamos falar de turismo porque o turismo global está ainda em uma recuperação fraca após a pandemia. Os dados das Nações Unidas mostram como o turismo ainda não se recuperou dos dados nos níveis pré-pandemia. Sim, em 2019 havia 1,5 bilhão de turistas internacionais que rodavam o mundo inteiro. Hoje esse número está ainda em 963 milhões de pessoas. Já temos o nosso gráfico do dia aparecendo aqui no nosso telão. Daqui a pouquinho teremos então o nosso gráfico do dia. Enquanto isso, mostrando como houve uma perda combinada de 2,6 bilhões de turistas. Agora sim, nosso gráfico do dia que mostra esta queda abrupta de 2019 até 2020 e uma recuperação muito lenta em 2021 e em 2022, 2,6 bilhões de chegadas de turistas internacionais perdidas, segundo a Organização Mundial do Turismo, que é um órgão das Nações Unidas. Os analistas salientam que isso foi uma consequência
do confinamento, do lockdown globais, né, as restrições generalizadas de viagens e a queda na procura de visitantes, economicamente falando, o montante perdido através do PIB diretamente ligado ao turismo foi de 4,2 bilhões de dólares ao longo dos 4 trilhões de dólares ao longo dos 4 anos, o que equivale aproximadamente ao valor da economia da Alemanha, do PIB da Alemanha em 2021. Então, situação muito complicada, o impacto em trilhões de dólares ainda é muito negativo por causa, né, dos efeitos da Covid-19. A ver, então, como que o setor de turismo vai se recuperar nesse 2023. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do nosso closing de hoje. Para Carlo Cauti, também Maurílio, muito obrigado pela participação de ambos. Vocês deixam a nossa bancada neste finalzinho de programa. Eu fico aqui um pouquinho mais, então agradeço imensamente a participação de ambos. Essa quarta-feira aqui bem agitada, né, Maurílio? Foi legal. Muitas notícias, muita expectativa e essa expectativa vai crescendo. Agora faltam 4 minutos para 6 da tarde e a qualquer momento vem essa decisão aí do Copom que a gente vai acompanhar aqui na BMC News. A gente está saindo, mas vai acompanhar de casa, viu, Gabriel? Já quero deixar as boas-vindas ao Close, seja muito bem-vindo, vai trazer essas notícias aí nos próximos dias. Carlo Cauti, também muito obrigado pela participação. Sempre um prazer, Gabriel, sempre um prazer estar com a nossa audiência. Muito bem-vindo, Maurílio. Obrigado. É um prazer tê-lo a bordo conosco e um ótimo trabalho. Obrigado. Maravilha. Vamos ao último giro aqui do que podemos esperar. Estou acompanhando aos pouquinhos todos os dados divulgados pela economia brasileira. Nós tivemos dados de inflação até que otimistas recentemente. Os dados do PIB do segundo trimestre vieram acima do esperado, ou seja, temos um crescimento para a economia brasileira acima do que nós projetávamos tanto para o primeiro trimestre, quando fomos surpreendidos com aquele forte crescimento do PIB, boa parte deste crescimento, claro, justificado pelo avanço do agronegócio brasileiro e agora, neste segundo trimestre, novamente uma surpresa positiva. Na última reunião, o Banco Central brasileiro, pela ata e pelo comunicado, já contratavam descontos na nossa taxa básica de juros de igual proporção, ou seja, daqueles 50 pontos base. Em um primeiro momento, o mercado de juros futuros no Brasil continuava apostando nos 75 pontos base. Essa aposta ela foi sendo abandonada aos poucos, até claro que o mercado já tinha precificado estes 50 pontos base. Mas bons indicadores vêm aí tornando essa aposta de 75 pontos base em algum momento até o final do ano, novamente uma alternativa ao mercado financeiro brasileiro. Hoje temos 50 pontos base, talvez contratado já para decisão de juros. Vamos ler o comunicado, vamos trazer esse comunicado na íntegra. A partir de agora, a partir das 18 horas, plantão de cobertura especial na BMC News com participação de convidados, grandes especialistas do mercado. Aguardamos essa divulgação do comunicado ao mercado da nova taxa de juros no Brasil, que pode atingir os 12,75%. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores.
tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você